Ele é um cara que escreve muito bem. E ele recentemente fez um episódio sobre o filme Passageiro. Is it possible to make the movie Passengers better with some relatively minor changes? Sim, do Chris Pratt e da Jennifer Lawrence. Que é um filme fraco. Sim, é uma puta ideia. É um negócio que tinha potencial, mas não chegou lá. Essa é a história do mundo, né? A história do mundo. Tinha potencial, mas não chegou lá. Cagado. Então, se você não viu o filme, não faz diferença, sabe? A gente, na verdade, tá te fazendo um favor. Mas o Nerdwriter conseguiu consertar. O que é a parada? A gente sempre fala aqui, o importante do filme é o roteiro, efeito especial a gente tem, blá. O filme, o negócio é roteiro. A gente sempre fala disso, mas a gente nunca consegue exemplificar exatamente o que é. O roteiro é história, ok, mas o que é? E ele, nesse episódio, ele mostrou como você construindo o roteiro de uma forma diferente, com pequenas mudanças estruturais. Exato. Que não mudam necessariamente a história. Exato. Você consegue ajustar o roteiro, ajusta na edição também, e transforma um filme piegas e previsível num filme foda. É inacreditável, exatamente. Então nós vamos tomar a liberdade de trazer pra cá esse episódio do Nerd Escritor. Sim. Não pedimos autorização, mas está na internet. Mas a gente totalmente recomendando que você veja o canal exatamente. dele. A gente só quer trazer pra vocês que a gente achou muito legal, a gente quer refazer. É uma refação. Refação. E em português, né? Porque exato. Todo mundo entende direito. Como é a análise dele de Passageiros? Spoilers, o filme, vamos falar o filme inteiro, se você... que não faz diferença nenhuma, porque quem viu o trailer sabe como é que é o filme. Então, é a história de uma galera que tá numa nave indo do planeta Terra pra uma colônia espacial. E essa viagem vai levar 120 anos. E aí todo mundo vai dormir, né? Ficar em hibernação, não vai envelhecer, pra acordar quando tiver faltando poucos meses pra chegar na colônia. Só que acontece algum glitch que o Chris Pratt, que é um passageiro, acorda. Não é um glitch, é uma pedra que bate na nave. Eu vi o filme. Eu também vi. Então não é um glitch. Não, mas a pedra bate e causa um glitch. Não é um glitch, tipo assim, estamos aqui, o que aconteceu? Não sei, não. Vi um cometa do tamanho de um planeta. Mas ele causa um glitch que o cara acorda. Certo. Não foi a pedra que bateu. Aí, por isso que o Nerd Escritor é melhor que a gente. Olha só. Enfim, ele acorda ainda faltando 90 anos pra chegar no destino. E ele não tem como hibernar novamente. Não tem, né? Estou condenado a vida toda a ficar sozinho, porque ele acordou só, foi o único. Acordou sozinho naquela nave, vou terminar minha existência sozinho com um robô bartender. Exatamente. E ele passa um ano até que ele não aguenta mais. E ele egoístamente acorda a Jennifer Lawrence. Exatamente. Ele ele ficou vendo a vida dela, o perfil dela e tal, gostou dela, se apaixonou e acordou. E não contou, óbvio, né? E aí, obviamente, eles se apaixonam, tem aquele romance, e aí ela descobre que ele acordou ela de propósito. Isso. E aí ela fica puta com ele. How could you do it? I tried not to. I can't see. Aurora, please. Stay away from me. Mas no final ele se sacrifica e ela gosta dele de novo e ele não morre e aí fica tudo bem. Então a gente divide o Nerd Escritor, né, The Nerdwriter, dividiu esse filme em 5 momentos. Exato. Chris Pratt acorda. Segundo, Chris Pratt acorda a Jennifer Lawrence. Terceiro, ela descobre. Quarto, o Chris sacrifica pra salvar a nave. E o quinto, ela perdoa ele, eles ficam felizes e tal. Esses são os 5 momentos viradas-chave do filme. Então, o que acontece? E aí, é importante exemplificar eles para entender como ele pensou em rearranjar esses atos para criar uma história mais interessante. Será que dá pra gente criar uma história melhor só mexendo um pouquinho na edição do filme? Porque o que acontece? Com essa estrutura de roteiro apresentada, você se apega demais ao personagem do Chris. Sim, você passa a primeira meia hora com ele sozinho. Exato, e você compadece do sofrimento dele, você vê ele primeiro aproveitando, tentando viver aquela vida de solidão e caído numa puta depressão, e a angústia, e a dúvida se desperta ou não, e a fraqueza, e o egoísmo, mas ao mesmo tempo você consegue entender por que ele tá fazendo aquilo. E aí, todos os outros atos, eles são perdoáveis. Você sabe que ela vai descobrir, é previsível. É muito previsível. Que ela vai saber que ela foi acordada por ele em algum momento. Exato. E aí é previsível que ela vai ficar puta, é previsível que eles vão se apaixonar de novo, e é previsível que o Andy Garcia vai aparecer. Não é. Grand Concourse.
Isso foi um susto inacreditável. Ainda mais que ele apareceu 5 segundos. Isso não foi nada previsível. Mas olha só, o problema disso é o seguinte. No momento em que ele acorda ela e eles se apaixonam, isso é um relacionamento abusivo, não é? Sim. E ela, quando descobre, aliás, ela manda muito bem quando ela descobre, a interpretação muito foda. I don't care why you woke me up! You took my life! Você roubou a minha vida. Exatamente, você me condenou. Exato. A morte. Exatamente. A morte, uma prisão perpétua. Então, tipo assim, esse cara é um vilão, cara. Exato. Entendeu? E aí... Mas você não consegue absorver isso porque ele foi apresentado como um cara legal. ele era um cara legal, só que ele vacilou. Deu uma vaciladinha ali. E fica muito estranho. E aí eles têm a desculpa de que como eles descobrem que se eles não tivessem acordado, todo mundo ia morrer. A mission critical failure is imminent. Failing systems, life support, fusion reactor. So we're stranded. Ion drive. On a sinking ship. Que a nave ia explodir e eles salvaram a nave, aí fica perdoável. Ah, você me acordou, mas todo mundo ia morrer. É meio bizarro. Então o que eles sugerem? E eu lembro que eu pensei nisso vendo o filme. E aí, quando eu descobri, uma galera na internet estava falando disso. Não só o Nerdwriter, como o Nostalgia Critic também estava falando disso. E se o filme começasse com a Jennifer Lawrence acordando? Isso, a primeira mudança estrutural, em vez de te explicar tudo, tintim por tintim, como o filme explica, Exato. ele começa numa dúvida. Exato. Tira o primeiro ato fora. Bota ela acordando, ela despertando. Ela acorda, anda pela nave, vê ele. Quem é esse cara? O The Nerdwriter fez uma montagem, uma edição de como ficaria o início do filme dessa maneira. Good morning, Aurora. How are you feeling? You just spent 120 years in suspended animation. Grand concourse. Anybody? Hello. Hi. Are you passenger or crew? Passenger. Jim Preston. Do you know what's going on? Nobody else from my row woke up. Same for me. Porque na primeira montagem, o filme vem pelos olhos dele. Exato. Né? O espectador está envolvido com ele. Nessa segunda visão, você está tão perdido quanto ela e vendo o filme pelos olhos dela. E aí, ou seja, ela e você não sabem que ela foi acordada. Não, e não sabem quem é esse bizarro. É um cara que tava lá, entendeu? E aí, cara, olha só, em vez do filme ser previsível, da gente saber, alguma hora ela vai saber que ele acordou ela e tal. Você não vai saber, você vai estar... Você vai explorar a nave junto com ela, vai conhecer a situação junto com ela, e aí as coisas que aconteceram durante aquele ano que ele esteve acordado sozinho, deixam de ser momentos que você acompanhou e passam a ser mistérios dentro da nave. Exato. Por que isso está assim? Por que tá essas exato. paradas no chão? E aí, quando ela descobre, você descobre junto que o cara fez isso. Olha como é muito mais denso você ter essa descoberta junto. E aí, o que você faz? Depois do grande drama da descoberta, dá um fade e coloca o primeiro ato pra você ver. Aí, Como foi que o cara chegou Aí você nisso? consegue ter uma visão mais imparcial da história. Exato. Que aí você pode puxar um flashback daquele ano, do cara acordando, tentando abrir a sala do comandante, não conseguindo. E você tá, caralho! E aí ele fica sozinho, fica no dilema, fica depressivo e acaba acordando a mulher. E aí você tem uma justificativa do porquê ele acordou ela. Você entende o que aconteceu na cabeça dele, Você vê a mazela que ele passou, entendeu? Sim. Não que isso torne o ato correto. Eu tô dizendo que você consegue, você passa, não é que você entenda, mas você vê o lado dele. E aí você tem os dois lados. Sim. A pessoa que me jogaram no inferno, na prisão perpétua numa nave espacial, e o cara que, ai meu Deus, eu vou morrer sozinho aqui, eu preciso de alguém. Mas ainda assim, o final ainda é cagado. O perdão pode vir a existir, mas pior do que o perdão pra mim é você criar uma fazenda e depois de 90 anos aparecer uma Andy Garcia.
Por isso que o argumento que eles dão para o final ser mais animal e ter mais a ver com um thriller, não com um romance, é ele morrer para Sim. salvar a nave. Como ele faz no filme, ele se sacrifica, não chega a morrer, mas ele chega à beira da morte. Sim, mas e aí ela ele vai lá e salva de uma É. puta. Não, mas aí ele morreria mesmo. Sim. Teria uma espécie de redenção. E aí ela pode simpatizar por isso, né? Pô, nossa, ele sacrificou no final. E valeu. aí ela escreveu sobre isso. Só que aí o que acontece? Ela ficaria sozinha. E aí ela pode se ver no mesmo dilema que ele teve. Já pensou? Terminar o filme com ela... Olhando pra alguém, querendo abrir, porque não tá aguentando aquela solidão. Não Caraca! precisa nem mostrar a decisão dela. Não precisa, Só exatamente. deixa ela naquele mesmo dilema. Exato. Outro filme. Outro filme. Filme muito mais foda Com que... poucas diferenças, poucos detalhes impressionantes. Não é? Precisaria de... Não dá pra só editar, precisaria de uma filmagem. Imagina, refilmagem. Eles fizeram modelo 3D em todo mundo. Isso é moleza. Isso é moleza. Faz o modelo 3D. Ele não vai precisar refilmar nada do Andy Garcia, né, cara? Ah, a mesma cara dele, de cu, olhando pra aquela floresta. Não ia ter floresta, graças a Deus. Ah, é verdade.